Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Transtornos Neurocognitivos e Demências, Neuropsicologia Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, o assunto é AVC. Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem. E você pode ajudar esse podcast a continuar sempre trazendo novidades a cada semana. Para isso, é só compartilhar os episódios e o canal com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. Essa divulgação, esse compartilhamento garante a continuidade do projeto. E também pode colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 22 99 222 1003. E se quiser saber mais sobre os projetos que eu desenvolvo, pode acessar o meu site www.adrianofreitas.com ou seguir nas redes sociais. Basta buscar por neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Relembro aqui que já são mais de 300 episódios no ar. Muita informação bacana, muita curiosidade, muita dica para você. Então, se você não acompanha desde o início, que tal fazer aí uma programação e ir maratonando os episódios? Você vai ter sempre boas informações e a gente não repete conteúdo. Então, realmente é um ótimo conselho, uma ótima orientação fazer essa maratona e ouvir todos os episódios. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Se escuta muito falar em AVC, que é acidente vascular cerebral. Mas o que isso significa, né? O que ocorre quando a pessoa tem um AVC, quais são as consequências, por que ele ocorre. Então, esse é o assunto desse episódio para esclarecer várias perguntas que chegaram sobre o tema. Então, para começar, a gente precisa relembrar, coisa que eu já disse aqui em outro episódio, que as células cerebrais, né, os neurônios, elas precisam de oxigênio e glicose. Aliás, elas consomem muito oxigênio e glicose. O cérebro é um organismo, é uma máquina cara para o corpo. Muito do que a gente consome de glicose, em termos de energia e de oxigênio, é para o cérebro, para manter ele vivo. Então ele depende, essas células dependem disso e elas não são capazes de sobreviver muito tempo se elas não tiverem esses elementos para se alimentar. Elas são movidas, é como se fosse um carro, precisa do combustível. Se esse combustível falha, o carro morre, né? Da mesma forma, o nosso cérebro também não sobrevive sem esse combustível. A diferença é que um carro, você coloca o combustível depois de um tempo e ele volta, né? O nosso cérebro não. As nossas células nervosas, elas morrem de fato. A gente não consegue ressuscitar ou fazer com que outras células retomem exatamente aquela função. A falta desses nutrientes, né, de oxigênio, de glicose, faz com que a gente perca tecido nervoso, que a gente perca células nervosas de forma irrecuperável. Então, este é um ponto interessante. E se a gente pegar essa sigla, né, AVC, acidente vascular cerebral. Por que vascular? Porque ele diz respeito à vascularização do cérebro, né? É justamente essa irrigação que é feita com esses nutrientes. E essa irrigação é feita, na verdade, com sangue. Porque é o sangue que transporta esse oxigênio, que transporta essa glicose e que alimenta o nosso cérebro. Então o cérebro ele precisa estar sempre irrigado para que ele possa se alimentar dessa glicose e desse oxigênio, para que isso possa chegar até ele. O AVC ele ocorre quando a gente tem um desequilíbrio nessa circulação do sangue para o nosso cérebro. Quando eu falo de desequilíbrio, é partindo daquela ideia de que nem de mais nem de menos, né? Ele tem que estar com certo nível constante de irrigação. Se eu tenho menos irrigação, né, eu tenho uma contenção ali, alguma coisa embarreirando esse sangue, esse alimento, o oxigênio, a glicose não chegam às células do cérebro,
né, ou chegam de forma insuficiente. E aí o cérebro costuma ter problemas pela falta desse alimento. Por outro lado, se eu não tenho, nada que impeça o sangue de circular, mas pelo contrário, eu tenho um excesso, aí eu posso ter vários outros problemas também, porque eu vou ter áreas que não deveriam estar sendo irrigadas por sangue e que passarão a estar. E aí podem ocorrer coágulos, aumento de pressão intracraniana e diversos outros problemas. E também faz parte do quadro de um AVC. Quando a gente tem uma redução do fluxo de sangue, a gente tem o que se chama de isquemia. Então, uma isquemia nada mais é do que uma obstrução que impede a circulação de sangue. Já quando eu tenho um excesso, né, de sangue, é o sangue vazando mais do que deveria, eu tenho uma hemorragia. Então, o AVC ele pode ser hemorrágico, por excesso de sangue, né, pelo sangue estar jorrando ali é mais do que deveria, provavelmente pelo rompimento de algum vaso, de alguma coisa, ou eu posso ter um AVC isquêmico, que é quando ocorre um entupimento de uma artéria ou de algum vaso que promoveria essa circulação sanguínea. E aí eu passo a ter essa obstrução e tem uma redução na irrigação sanguínea e, consequentemente, essa dificuldade de alimentar as células nervosas. As células nervosas, elas vivem muito pouco quando elas não estão corretamente alimentadas, quando elas não têm esse oxigênio e essa glicose. Então, quando há uma baixa, quer seja porque o sangue está vazando em outro lugar, quer seja por uma obstrução, ele rapidamente começa a ter que tomar providências para tentar economizar ainda mais energia para que as células não morram. E ele faz isso fazendo com que a pessoa desmaie, com que a pessoa entre em coma, de diversas formas. Só que se essa baixa de alimentação for muito grande, isso começa a matar as células mesmo. Então, áreas do cérebro deixam de estar funcionais. Elas começam a sofrer danos neurológicos que cada vez mais se tornam irreversíveis. Então, é muito importante que, mediante um quadro de AVC, o socorro seja o mais rápido possível. Quanto mais minutos se passam, maior é o dano. Tá? Então, é uma relação direta. Quanto mais tempo, mais dano. Então, não precisa nem dizer que a correria aí é fundamental para tentar realmente fazer um socorro eficaz e tentar entrar com as medicações e com os procedimentos clínicos e médicos necessários para tentar conter o problema, né? Conter os danos. Bom, e aí a gente retoma aquele conceito, né? O nosso cérebro ele é dividido em regiões e que cada região é especialista em uma coisa. Não é que o cérebro funcione parcialmente, ele funciona interagindo, nem sempre uma área só cuida de determinada tarefa, ela interage com outras para poder realizar a tarefa dela. Mas predominantemente, a gente tem algumas regiões que são mais focadas em determinadas atividades. E aí eu digo a questão da fala, né, o lado esquerdo do cérebro possui as áreas de Broca, Wernicke, que são responsáveis pelo entendimento da fala ou pela expressão da fala, né, ou por falar ou por ouvir o que os outros e entender o que os outros falam. A gente tem o lado direito, que é responsável pela questão melódica, pela questão mais criativa, e a gente tem outras regiões, né, ligadas à visão, à parte motora. Então, cada área do cérebro é mais especialista em alguma coisa. E esse acidente vascular cerebral, esse AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, ele pode acontecer especificamente numa região mais focal, ou ele pode acontecer em todo um lado do cérebro, em todo o lado esquerdo, em todo o lado direito, ou em pontos focais do lado direito, pontos focais do lado esquerdo. E em casos muito graves, ele pode ocorrer nos dois lados simultaneamente, ou em pontos focais dos dois lados. Então, assim, não há uma coisa que se possa dizer que é um padrão.
né? O normal é acontecer sempre assim, assado. Não, vai depender do que causou esse AVC e das próprias condições de cada indivíduo. Então você pode ter AVCs mais severos, muito mais graves, e AVCs mais leves, mais brandos, mas todos eles com muito risco e que precisa de um socorro imediato e de um tratamento constante. Dependendo da área afetada, a pessoa vai tender a ter problemas mais em uma coisa do que em outra, né. Então tem pessoas que sofrem um AVC, por exemplo, e, perdem a possibilidade de falar, elas não conseguem mais falar, elas têm o que se chama de afasia e elas não conseguem se expressar direito por causa desse AVC. Da mesma forma, elas podem até conseguir se expressar, mas não conseguir mais entender o que as pessoas falam. Também é outra vertente. A pessoa pode ter problemas motores, que pode afetar apenas um lado do corpo, né, porque a gente tem estimulações cruzadas, então áreas direitas do cérebro coordenam movimentos na esquerda e por aí vai. Então a gente pode ter diversos problemas e diversas consequências a partir, de um AVC. Tudo vai depender da área em que é afetada, da área onde há o apagão, dos neurônios, dos tecidos nervosos, né. E é importante a gente deixar claro aqui que o AVC não ocorre só em idosos, isso é um mito, tá. Existem casos onde jovens de 18 anos, 17 anos, 20 anos têm AVC, né, então é um conjunto de fatores, e isso não significa que esse jovem também estava bebendo demais, ou fumando demais, ou com pressão alta, não, às vezes uma questão de histórico familiar, né, uma questão genética até. Então existem muitos motivos, e então é importante a gente ficar atento, né, e tentar buscar informações, não ficar, nessa de que, só idoso é que pode ter AVC, não, qualquer pessoa pode ter. E também tem gente que fala: "Ah, não, ele teve a característica de AVC, mas teve uma melhora, então não precisa ir para o hospital". Claro que precisa, porque ele pode ter um momento inicial mais agudo e ter o que aparentemente parece ser uma melhora, mas na verdade não, a hemorragia está lá e a isquemia está lá. Então, de qualquer forma, tem que correr para um hospital o mais rápido possível. Com relação a sinais de alerta, né, cada tipo de AVC, o isquêmico, o hemorrágico, ele pode aparecer com algumas características diferentes em cada caso. Mas, assim, a gente tem que ficar atento a algumas questões. No caso de um AVC hemorrágico, há uma dor muito grande na cabeça de forma repentina, né? A pessoa não é aquela dorzinha que foi aumentando ou que a pessoa passou durante o dia. Não, de repente dá aquela explosão, aquela dor muito forte de cabeça. Pode ser uma característica de um AVC hemorrágico. Uma outra característica que pode aparecer em conjunto com a dor de cabeça, por exemplo, é você ter, áreas do rosto, perdendo a simetria, ou seja, ficando torto, né. Você olha para a pessoa e está um olho mais caído do que o outro, mais fechado que o outro, o canto da boca também mais para baixo que o outro. Então, se a simetria do rosto está ficando comprometida, pode ser um forte indício de um AVC também. A fraqueza de um braço, né, geralmente, apesar de a gente não poder dizer uma regra, né, geralmente, os AVCs, eles comprometem a força muscular em um dos lados do corpo. Porque por mais que ele seja um AVC focal, normalmente o nosso cérebro usa bastante regiões para fazer um trabalho motor, porque entram questões de memórias motoras, entram questões de estímulos neurológicos para o músculo, entra diversas, ou seja, diversas áreas, diversos neurônios são recrutados. E é muito difícil você ter um AVC que atinge uma área tão focal que ela não chega a danificar nada na questão motora. É muito difícil. Você pode ter pessoas que ficam com o braço mais ou menos forte, por exemplo, mas em geral fica com algum braço com alguma dificuldade. Então você percebe, esse rosto torto, no caso do hemorrágico, muita dor de cabeça. O braço, você percebe que a pessoa começa a ter uma fraqueza em um dos braços, dependendo do lado afetado. Em muitas situações a pessoa começa a falar
de uma forma mais enrolada. Se a área de linguagem está sendo comprometida, cada vez mais ela vai, perdendo a capacidade de falar. Então, no início ela fala meio enrolado, depois ela vai falando menos, daqui a pouco ela não consegue mais se expressar. Isso pode ser uma característica se o lado esquerdo foi atingido. E mesmo que o lado direito que tenha sido atingido, ela pode conseguir continuar se comunicando, mas sempre de uma forma mais difícil, mais arrastada, né, não é com tanta fluência, como a gente vê normalmente, né, como a gente fala normalmente. Então a pessoa teve esse tipo de característica, principalmente a assimetria no rosto, é importante correr, mas correr muito para um socorro, né, ou chamar uma ambulância, ou correr da forma que der para um atendimento de urgência, porque aí é corrida contra o relógio. Quanto mais tempo se passa, maior é o dano. E assim, o que que causa o AVC? É muito difícil, porque tem um monte de causas possíveis. Tem algumas coisas que são facilitadores do AVC, mas não quer dizer que sejam só ele, ou que seja um desses fatores necessariamente, né. Então a gente tem que cuidar dessa lista, mas a gente também tem que levar em conta que um AVC ele pode aparecer por uma questão até familiar mesmo, a pessoas que têm histórico familiar com problemas, vasculares, com problemas cardíacos, também podem, gerar AVC, independente dela estar com a pressão controlada, de não ser diabética. Então, assim, é uma lista, mas não significa que a gente tenha que só dar atenção a essa lista, certo? Então, o mais comum, do AVC ocorrer é a partir da pressão alta. Então, uma pessoa que tem uma pressão muito descontrolada e constantemente alta, em alguns momentos ela pode ter um pico de pressão e isso gerar um acidente vascular cerebral. Diabetes fora de controle, colesterol alto, tabagismo, né, pessoa que fuma muito, sedentarismo e uma pessoa que vive sobre estresse constante. Lembrando que, quando eu me refiro a estresse, é estresse mesmo, tá? Uma coisa é a pessoa estar nervosa com alguma coisa, preocupada com alguma coisa. Outra coisa é a pessoa estar com reações corporais de estresse. Eu já falei sobre isso. Quem não conhece essas reações corporais, vá lá no episódio onde eu falo sobre estresse e procura e vocês vão se informar melhor. Então, a pessoa que vive sob constante tensão do corpo, por um estresse descontrolado, também é uma pessoa que corre muito risco. E, lógico, cabe aqui ressaltar que o AVC é uma das principais causas de morte ou de sequelas graves, então é realmente muito importante cuidar disso. Formas de você tentar evitar é você fazer uma caminhada, né, não precisa ficar fazendo exercícios intensos, quem não pode ou não quer, mas que pelo menos tenha, momentos de que caminhe, né, caminhar um pouco, andar. Se vai para o trabalho ou volta para o trabalho, se há a possibilidade de ir caminhando e voltar caminhando, beleza, é uma ótima atividade a ser feita. Controlar a pressão é importante, controlar o açúcar, a pessoa dormir bem. Lembrando que quando se fala de dormir bem, é outro mito também que se diz: "Ah, dormir bem é dormir antes das 10 horas, é dormir 8 horas por dia". Não necessariamente, eu já falei isso aqui nesse podcast também. Para algumas pessoas, dormir bem é dormir pouco, é o contrário. Quem dorme mais do que deve, às vezes: "Ah não, mas, eu só consigo dormir 6 horas", mas aí a pessoa fica se esforçando para dormir mais. Às vezes isso vai fazer mais mal do que se ela dormir o que realmente o corpo pede. Então é importante ressaltar que o dormir bem é dormir com qualidade, na hora que o corpo pede e no tempo que o corpo pede. Não necessariamente tentar se forçar a dormir de uma forma inadequada ou num horário inadequado para o corpo. Evitar o cigarro em excesso, né. Na verdade, o cigarro nem questão de excesso, não deveria ser cogitado mesmo, né, porque gera diversos problemas e não só o risco de AVC. E o excesso de álcool, né, a pessoa beber um pouquinho, uma cervejinha, um licor, beleza, mas daí a constantemente, né, toda hora
está ingerindo álcool, realmente isso não é uma boa prática. Alimentação, né, bem equilibrada, com frutas, pouca gordura, sal, também colabora bastante, né. E com relação aos tratamentos, né, pronto, uma pessoa da família ou algum conhecido teve um AVC, e agora? Bom, se ele teve um atendimento rápido ou não, o fato é que em algum momento o problema foi de alguma forma contornado, senão ele não sobreviveria, né. Então, se a medicação correta não foi ministrada, se os procedimentos médicos não foram adotados, a pessoa pode realmente não sobreviver, porque se ela ficar com uma hemorragia constante, ela vai morrer. Da mesma forma, se ela ficar sem a circulação sanguínea por obstrução, né, uma isquemia, ah, eh, o cérebro vai ficando sem alimentação e cada vez mais tecido nervoso vai morrendo até chegar um ponto que a pessoa realmente não sobrevive. Tem uma morte cerebral, ou o cérebro deixa de enviar estímulos para outros órgãos do corpo, e aí vai havendo uma falência generalizada. Então, eh, a pessoa passou o momento do AVC, se estabilizou, é porque realmente ela teve algum tipo de atendimento médico. A partir desse ponto, o que é feito? Antes de mais nada, é necessário saber o que foi danificado, né? Que habilidades a pessoa perdeu, que habilidades ficaram prejudicadas, que habilidades tiveram sua eficiência diminuída, porque muitas vezes não quer dizer que a pessoa, ou faz ou não faz tal coisa. Não, ela pode continuar falando, ela pode continuar se movimentando, porém com mais dificuldade, com mais ineficiência, né? Então isso tudo tem que ser avaliado. Então, antes de qualquer tipo de reabilitação, é necessário saber quais foram os danos, e aí tentar trabalhar esses danos. Existem diversas, possibilidades de tratamento, diversas possibilidades de reabilitação. Algumas eu já comentei aqui no podcast. Existem terapias como, terapia de uso forçado na fisioterapia, ou de entonação melódica, no caso da fonoaudiologia, que permitem, com que a pessoa recupere a fala, ou recupere movimento, ou parte do movimento, ou todo ele, dependendo da situação. Mas isso não significa que as áreas danificadas no cérebro, voltaram a ficar boas. Não, né, é aquilo que eu falei, houve morte de tecido nervoso, morreu, não tem o que fazer, né, não tem como ir lá e implantar novos neurônios naquela região e eles assumirem, não tem como fazer isso. O que se faz no trabalho de reabilitação é tentar recrutar outras áreas do cérebro para assumirem o papel daquelas que foram danificadas, né. O nosso cérebro, ele é uma máquina fantástica, e as nossas células, nervosas, os nossos neurônios, eles têm habilidades, assim, de assumir o trabalho de outro. Então, muitas vezes, uma área do cérebro está fortemente comprometida ou parou, mas a gente consegue treinar outras áreas para assumir aquela responsabilidade. Lógico que isso não significa que é um trabalho mágico, que é um trabalho fácil, e por mais que seja exitoso, por mais que se consiga, a gente tem que imaginar que a gente vai ter uma outra área fazendo 2 papéis, o dela e o da outra. Então a eficiência vai ser sempre menor do que o que a gente teria se não houvesse dano nenhum, né. Então a gente tem que estar ciente de que o dano ocorreu. O que se tem que fazer é conter esses danos e trabalhar, para tentar minimizar eles. Existem, como eu falei, na fisioterapia, essas técnicas de, uso forçado que conseguem, por exemplo, se um braço perdeu o movimento, consegue fazer com que ele aos poucos retome esse movimento, recrutando outras áreas do cérebro para isso. Da mesma forma, na fonoaudiologia, existem técnicas onde, se a pessoa perdeu a capacidade de se expressar ou de falar, ela teve um dano no lado esquerdo, ok. Mas se o lado direito dela, do cérebro, estiver intacto, ela pode usar áreas de melodia para fala. E é isso que é feito na entonação melódica. Da mesma forma, em compreender as pessoas, né? Reeducar o cérebro a entender de uma outra maneira e a lidar com outras estruturas. O importante é a gente estar ciente do seguinte: a gente tentar se precaver, tentar se cuidar para que não chegue
a ocorrência de um AVC e mediante algum problema ou seu ou de alguém próximo que se identifique a possibilidade de ser um AVC, né? E mesmo que não seja um AVC, pode ser uma outra coisa grave também. Então, perceber um dano, uma dor de cabeça excessiva, ou uma confusão, ou uma impossibilidade da pessoa falar perfeitamente, uma fala mole, arrastada, o rosto perdendo a sua simetria, correria. Lembre-se disso, o tempo vai ser fundamental para salvar essa pessoa e, além de salvar, minimizar os A danos. mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em transtornos neurocognitivos e demências, neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre o AVC. Escreva pra gente, mande uma mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Vai nos ajudar a manter um conteúdo interessante do seu agrado nesse podcast e colabore também com a continuidade do projeto, compartilhando o canal em suas redes sociais, os episódios com seus amigos e colegas de trabalho. Um abraço e aguardo vocês aqui no próximo episódio. Até lá!